depois temos aqui uma pesquisa rápida que se faz muito facilmente. Criamos em 2019 o repositório de dados de investigação, onde tanto os alunos como os professores deveriam colocar esses dados de investigação. Tudo o que resulta dos dados de investigação, ou da investigação que vocês fazem e que são retirados os dados, eles deveriam estar aqui neste repositório. Amanhã, à tarde e sexta-feira vai haver um roadshow, como nós lhe chamamos, nos centros de investigação. E, portanto, apareçam, amanhã vai ser o UNIAG e o CIEB, à tarde, depois vai ser, de manhã vai ser o CEDRI, que vai ser na Escola Superior Agrária, na Biblioteca da Escola Superior Agrária, que não arranjamos auditório. Vamos-vos falar exatamente do repositório de dados e vamos-vos falar também de um gestor de planos de dados, ok? Que também nós temos instalado, que ainda não está bem instalado, quer dizer, ele já está instalado, mas, por exemplo, não podemos aceder ainda com o nosso e-mail do IPB, mas que vem cá e estão convidados 2 experts da Universidade do Minho, que eles já têm o repositório de dados instalado há mais tempo que nós, e, portanto, são os experts. Para vos dizer também que, dentro desses recursos, depois temos o catálogo, onde todos os professores, os alunos devem pesquisar aqui os livros impressos e que estão nas bibliotecas. E é muito simples procurar ou de forma geral, ou por título, ou por autor, ou por assunto. E só vos digo isto, pronto. Imaginem que querem biology. É muito fácil. Vocês podem procurar e entrar com a vossa conta, que entra no e-mail ou no IPB virtual. Então, ele vai nos encontrar 201 resultados e assim aqui dizem-nos exatamente as bibliotecas onde nós estamos, onde é que eles estão, está bem? Podemos fazer ou refinar a pesquisa e isto acontece em todas as bases de dados. Nós podemos refinar a pesquisa ou indo, por exemplo, à Biblioteca da Agrária, ou indo à Biblioteca da Saúde, que só tem apenas 3 livros, ou essas coisas todas, ok? Isto funciona assim para todas as bases de dados. Depois temos a BON, e nesta BON, que é a Biblioteca do Conhecimento Online, ela foi criada ainda com o Ministro da Ciência e Tecnologia, Mariano Gago, e portanto era um visionário e de facto começou aí a produção em massa da produção científica das pessoas, dos docentes, dos investigadores. Porque até aí havia investigação científica, mas não era tão relevante como agora. E havemos de falar nisso mais tarde. Depois temos a Scopus, a Web of Science, temos 3 repositórios, reparem, temos 3 repositórios aqui no Instituto Politécnico de Bragança, que é o repositório onde tem as publicações, o repositório de dados, e depois temos um repositório da memória regional, ou seja, este da memória regional para historiadores é interessantíssimo, se calhar para nós agora assim não é assim tão interessante, ele depende de protocolos que nós vamos estabelecendo. O primeiro protocolo foi com a Santa Casa da Misericórdia, que digitalizamos livros e colocamos aqui. O protocolo que ainda está vigente é com a Diocese de Miranda e Bragança, e que portanto tem aqui livros antigos e que nós podemos ver, por exemplo, por data de publicação. Ou seja, o mais antigo é de 1526, se não me engano, e tem aqui vários livros antigos, algumas coisas que são interessantes. Temos também então o tal OpenDMP, que é o tal plano de gestão de dados que todos os investigadores, supostamente, e todos os alunos de doutoramento deveriam fazer, e não só, se calhar o de mestrado. Porque há uma coisa que de facto o IPB ainda não pensou muito bem, que é o que fazer aos dados que são produzidos. Por isso é que nós criamos o repositório de dados. E o que é que são feitos dos dados dos alunos que vêm fazer doutoramentos aqui, e que os alunos que estão também a produzir uma dissertação de mestrado, o que é feito daqueles dados, para onde vão aqueles dados? Os alunos levam-nos, e não deveriam. Deveriam ficar aqui no repositório de dados para serem partilhados,
Alguns, como é óbvio, devem ficar em acesso restrito, porque podem ser dados confidenciais, que podem resultar em patentes e outras coisas assim, mas efetivamente eles vão. E nós não queremos que vão, nós queremos que fiquem cá. E, portanto, vamos fazer essa tal publicidade ao repositório de dados, que é para vocês começarem a depositar essa informação para ficar visível ou não, ok? Muitos de vós aqui sois investigadores, publicam. Quantos de vós é que não tiveram que, por exemplo, ceder os vossos dados a editoras? Muitas vezes sim. Então, em vez de cederem, eles ficam aqui depositados no nosso repositório de dados, ok? Ficam depositados no nosso repositório de dados e vocês apenas lhe dão um link a essas editoras para poderem aceder a este repositório de dados. Nós temos 12 dataverses, que são as escolas e são as escolas e os centros de investigação. Também podemos ser hospedeiros, porque tenham consciência que em Portugal existem apenas 3 instituições que têm repositório de dados, que é a Universidade do Minho, o Instituto Politécnico e a Universidade de Aveiro. Estão agora a começar a outras universidades a ter, pelo menos com este software, que é o Dataverse, que, como eu disse, nós apostamos em ciência aberta, mas também apostamos em software open source, que esteja livre. Está bem? Por exemplo, o catálogo que vocês viram está instalado com um sistema que se chama COA e que é um sistema de software livre. O nosso repositório está instalado com o DSpace, que é livre. O Dataverse é exatamente a mesma coisa, é livre. Então, o que é que eu vos quero mostrar aqui ainda, que é para vos dar conhecimento disto? No ano 2000, o IPB e a Universidade do Minho candidataram-se a um projeto para criar um portal de investigação, ok? Que nós chamamos de Porta Aberta. E está aqui, ele está na página web, é para criarmos um portal de investigação para as 2 universidades. Ele foi financiado com cerca de 485 mil euros, ainda está em curso, este portal de investigação ainda está em curso, mas o objetivo é centrarmos-nos na investigação dos nossos docentes e dos nossos investigadores. E, portanto, a investigação vai estar lá, vai haver uma interoperabilidade entre todos os sistemas de informação do Instituto Politécnico, por exemplo, dos repositórios, dos serviços dos recursos humanos, do online, que muita gente aqui conhece, ou seja, o objetivo é que vocês não tenham trabalho nenhum, como no repositório. O que é que também vamos trazer para aqui? Pedimos a ligação e fizemos um protocolo com o Ciência Vitae, e já temos a API do Ciência Vitae, que é para que toda a informação que esteja no Ciência Vitae seja ou venha para este portal de investigação, ok? Venha para este portal de investigação. Haverá uma outra questão que eventualmente vocês podem acrescentar como prémios, mas vocês e aquelas pessoas que fazem investigação e que têm projetos obrigatoriamente têm que ter o Ciência Vitae atualizado, correto? Porque se não tiverem, isso é mau. Portanto, também temos lá prémios, temos lá essas coisas todas e, portanto, há de vir tudo para aqui para o nosso lado. Também estamos a criar, por causa deste projeto, há aqui certas coisas que estão a ser desenvolvidas mesmo dentro dos sistemas de informação do Instituto Politécnico de Bragança. No online vai ser agora contratada uma empresa que é para fazer arranjos no online, para fazer, por exemplo, o COA, que está super desatualizado, que é o catálogo, também vai ser atualizado. Portanto, vai ser contratada essa empresa que é para fazer essas atualizações e trabalharem com os informáticos do Instituto Politécnico. Para vos dizer que efetivamente nós estamos nisto, e é um orgulho para mim, de facto, pertencer a este projeto. Ainda temos aqui na biblioteca, reparem, todos os recursos disponíveis que vocês têm.
Depois temos os recursos eletrónicos, que aparecem logo as bases de dados que são subscritas, ok? Que neste caso estão todas na BON. Tem aqui bases de dados em acesso aberto, ou acesso livre, que estão, na altura que eu criei um Google CSI, que era para serem, a informação ser pesquisada assim aqui nestas bases de dados todas. Eu acredito que se calhar algumas destas, se calhar até já tinham desaparecido, mas na verdade eu não tenho tido tempo para fazer esta atualização. Aqui estão as bases de dados que às vezes nos dão trials, né? E que vocês recebem essa informação. Depois temos aqui a biblioteca digital, que temos cá as normas da filiação do Instituto Politécnico de Bragança, e por favor não se esqueçam de fazer isso, mesmo nos livros que são editados por vós, da Springer, nunca se esqueçam de colocar Instituto Politécnico de Bragança e os vossos centros de investigação. Temos a política aberta das publicações científicas em português e em inglês, temos a política de preservação da biblioteca digital, isto aqui são depois, por exemplo, há o caso, por exemplo, de vocês fazerem as dissertações de mestrado e eventualmente quiserem publicar essas dissertações de mestrado em artigos e serem transformados em artigos. Vocês têm um pedido não online das dissertações de mestrado que está aqui, mas que também está aqui na biblioteca digital, ok? Se estiver em português, aparece em português. Se nós pusermos em inglês, depois aparece tudo em inglês, ok? Portanto, não se esqueçam disso. Se quiserem que a vossa dissertação fique em acesso restrito, ou por ter, imaginem, porque aquela dissertação vai servir para fazer uma patente, ou porque querem publicar, então aí podem ser embargados durante um ano, ou porque têm dados confidenciais, porque nós temos aqui, de facto, dissertações que têm dados confidenciais, e que não deveriam estar. Então, termos que colocar essa informação em acesso restrito, ok? Agora, a BON, e vamos falar da pesquisa. Aqui na BON aparece assim, www.b-on.pt, e aqui, importante para vós, tem aqui as notícias. Por exemplo, no dia 9, amanhã, vai haver uma sessão de informação, como publicar em acesso aberto na John Wiley. Então, esta formação vai ser em inglês e são pessoas da John Wiley que vos vão dizer como é que devem fazer. Depois tem também outras informações como o prémio arquivo.pt, porque há uma base de dados que se chama arquivo.pt, que não é do Instituto, mas sim da FCT, em que faz a recolha e tem um histórico de como os websites eram. Por exemplo, nós podemos ver o website do Instituto Politécnico em 2005. Ok? Podemos, ou seja, é viajar no tempo, como eles dizem. E depois tem aqui uma coisa que é a ciência aberta, acesso, colaboração e partilha, e tem aqui um vídeo que está disponível, que é para vocês poderem ver. E para vós, para os investigadores, e para quem faz investigação, e mesmo para os alunos, o mais importante está aqui, que é a publicação em acesso aberto, e são os primeiros acordos transformativos da BON que já estão em vigor, que já estiveram ano passado e que estão este ano. E então, é chato isto aqui porque tem muito texto e depois uma pessoa tem que andar aqui a percorrer páginas e páginas e páginas. Então, consultados aqui e cá está. E cá está aqui os detalhes. Por exemplo, Elsevier para Portugal tem 2038 artigos. Que podem ser, ou seja, a FCT vai pagar os APCs, vai pagar quanto custa a publicação daquele artigo naquela editora, naquela revista em particular, está bem? Ela vai pagar. Os detalhes, por exemplo, da Elsevier, tem aqui, tem que se clicar na Elsevier, abrir um novo link, com normalidade é isto que eu faço, e depois devem ver aqui as revistas híbridas. E aqui aparece uma listagem em Excel, onde estão todas as revistas que a Elsevier disponibiliza, que é para vocês poderem fazer ou publicar lá de forma gratuita. Temos é que ter, e atenção, como é óbvio,
o número de artigos. Por exemplo, a Emerald só tem 30 artigos para Portugal inteiro, isto é ridículo. Mas na verdade, porém, que eu conheça, só a Universidade do Porto é que tem acesso à Emerald, ou seja, compraram, é muito cara. Pronto, todas as outras aqui, por exemplo, a 6 é sem limite, a Annual Review é sem limite, todas estas vocês veem aqui. Portanto, tudo isto está aqui disponível no na biblioteca e nos serviços de documentação. Tenho aqui também ligações úteis para os Diários da República, o Simago, tem tutoriais, alguns já estão assim meio desatualizados, pronto. Mas é para verem que efetivamente nós preocupamos-nos convosco. Ou seja, para vocês poderem fazer investigação em condições, têm todas as informações disponíveis aqui, está bem? Então, vamos falar agora mais concretamente. António Reis, eu agradeço que depois façam as perguntas no final, pode ser? Obrigada. O que é que eu vos quero mostrar aqui da Scopus? Ora bem, o que é que vocês devem fazer? Em primeiro lugar, fazer o sign-in, ok? E vocês podem fazer o sign-in através via instituição, através do RCT-SAI, como se chama. Então, podemos escrever Bragança, ok? E aparece-nos logo Instituto Politécnico de Bragança, e depois aceder através do Instituto Politécnico de Bragança e colocar aqui o meu mail, que é a mesma coisa que acederes ao IPv virtual. Entrar. E estamos na nossa área. Espero bem. Bom, cá está. Estou aqui identificada, está bem? Então, o que é que a Scopus tem? Quais são os produtos que a Scopus tem? Nós podemos fazer pesquisa por documento, ok? E dentro do documento nós podemos fazer por isto, reparem, pelo primeiro autor, pelo source title. O source title é o título, por exemplo, de uma revista, o título de uma conferência. Podemos fazer pelo título, pelo artigo, pelo título do artigo, pelas keywords, pela afiliação. Podemos ver os autores concretamente. E é aqui que eu vos digo, neste caso aos investigadores, e que têm um Scopus ID, para verem os vossos Scopus ID, ok? Porque podem eventualmente ter duplicação. O que é que estas bases de dados fazem? Basta ter um nome que seja um bocadinho diferente e que tenha, por exemplo, outro tipo de afiliação, ok? Eles criam, através de um algoritmo, ele cria outro utilizador, com um número completamente diferente. E vós, enquanto investigadores, podeis fazer a junção desses dois autores, ou 3 autores, ok? Deveis fazer. Com normalidade pedem-me a mim, e eu faço isso, ou podemos fazer também pesquisa por afiliação. Quais é que são as possibilidades que nós temos aqui? Aqui tem nos sources, eu vou abrir isto no novo link, nós podemos fazer aqui pesquisa por afiliação e podemos escrever, neste caso, o Instituto Politécnico de Bragança, que mais dia, menos dia, vamos ter que mudar isto, não é? E ainda bem. Portanto, ela encontrou o Instituto Politécnico de Bragança, reparem que depois tem aqui as variantes do nome e temos 5.504 documentos. Se eu entrar aqui, ele já tem os detalhes, está bem? E tem aqui todas as variantes e todas as coisas. Tem o Instituto Politécnico, tem o Centro de Investigação de Montanha em português e em francês, em inglês, desculpa, é a Escola Superior Agrária. Isto porque as pessoas continuam sempre a escrever as escolas, os departamentos. Não. Instituto Politécnico de Bragança e o Centro de Investigação a que pertencem. Nada mais. Isso foi retirado, está bem? Porquê? Porque isto tem repercussões
para os rankings internacionais, que embora as pessoas digam não são importantes, são importantes para ver o estatuto de uma instituição, vê-se através dos rankings a que se pertence, ok? Bom, então, temos aqui isto que nós vemos, e já no fundo, aqui já estão a fazer bibliometria, ok? Eles estão-nos a oferecer isto, que é vermos os documentos que temos por área, está bem? Dão-nos até um quadro. Também vemos aqui a colaboração com as diferentes universidades de Portugal e não só, ok? Mas com quem temos mais colaboração é com a Universidade do Porto, depois a Universidade do Minho, Trás-os-Montes, todas estas, e isto aqui podemos pôr mais coisas e, portanto, temos aqui também várias instituições com quem nós colaboramos, ok? Temos também os documentos por dentro dos searches, ou seja, dentro das revistas, por exemplo, em Food Chemistry, estão publicados 175 artigos, ok? Atenção, e há aqui uma coisa muito importante, que vocês ainda não se aperceberam se calhar, é que nós eventualmente, e os nossos artigos, temos 37 patentes. Cuidado também com as patentes, porque, por exemplo, às vezes é um aluno, e eu tenho o conhecimento do caso de um aluno que desenvolveu um aparelho qualquer, mas deram-lhe a primazia ao aluno, e esta patente devia ser do Instituto Politécnico, não devia ser do aluno. Embora ele desenvolvesse isso, ele desenvolveu-a no Instituto Politécnico, ok? E, portanto, devia ser do Instituto Politécnico ou partilhada. Tendo cuidado com isso também, porque efetivamente a investigação, mais os rankings e essas coisas todas também contam as patentes que são criadas dentro do Instituto Politécnico. Serão ou não serão, eu não sei, na verdade também nos dá acesso a que esta supostamente sim, e aqui tem algumas da Isabel Ferreira, outras não sabemos se de facto são ou não são. E estas patentes também deveriam estar aonde? No repositório, está bem? Também deveriam estar no repositório, é acesso restrito, mas sim no repositório. Bom, isto é apelar ao vosso bom senso para que depositem e povoem de facto o repositório. Então, agora, daqui, da Scopus, portanto, já viram que nós podemos fazer pesquisas de várias formas. Aqui nos sources tem o quê? Tem todas as revistas que nós podemos pesquisar ou por área, ou pesquisar por título, ou por editor, ou editor, ou por ISSN, ok? Se nós fizermos por subject area, aqui temos que clicar na área e procurar. Na verdade, porém, aqui a revista que está mais bem cotada é a CA Cancer Journal of Clinicians, ok? Portanto, tem todas estas coisas, isto mais uma vez é uma base de dados que vocês podem colocar e ver todas as revistas que estão indexadas à Scopus. Podeis fazer pesquisa só das revistas pelo primeiro quartil, porque elas estão divididas em quartis, de 1 a 4, tudo isto veio para aqui porque há um grupo de investigação que se chama CIMAGO e que fez isto para a Elsevier, mas com a condição de ter todas as revistas, conferências que são indexadas em acesso aberto. Eu já vos vou mostrar. Ok? Vocês podem fazer pesquisa aqui por primeiro quartil, segundo quartil, quarto quartil, ou então por jornais, revistas, ok? As book series, as conference proceedings e aquelas publicações que não são bem comerciais, mas é por aí, está bem? Portanto, nós podemos ver aqui todas estas informações. Eu vou-vos falar então agora, dentro da bibliometria, o que é que de facto tem a Scopus. Aqui
a bibliometria foi criada por dois bibliotecários, por incrível que pareça, pelo Paulo Otlet e pelo Lafontaine, que veio a ser desenvolvida depois mais tarde, isto no século XX, mas desenvolvida mais tarde na Web of Science, que antigamente se chamava EASY, pelo Eugene Garfield, ok? E então, utiliza técnicas quantitativas e estatísticas para analisar a produção, a distribuição e uso de informações registadas em publicações científicas e outras fontes de informação. Permite ainda medir a influência e o impacto de uma publicação científica, de um autor, de uma instituição, no contexto de uma área de conhecimento específica ou na sua globalidade. E depois tem a Scopus aqui, tem as técnicas bibliométricas, o que é? São variadas, podem incluir a análise de citações, a contagem de publicações, a análise de co-citações, a análise de concorrência de palavras-chave, a análise da colaboração internacional, institucional, aliás, a análise de fatores de impacto, índices de citações, a análise das redes sociais, entre outras. E não creiam, ou para aquelas pessoas que são mais, digamos, eu não queria chamar antigas, mas que pronto, por exemplo, encaram as redes sociais muito mal. As redes sociais cada vez têm mais influência. Poderá não ser os Facebooks desta vida, mas há redes sociais que são muito importantes, como por exemplo o LinkedIn, ok? E como por exemplo o Google Scholar, onde vocês fazem onde vocês veem as vossas citações, está bem? O Google Citations. Eu não estou a falar do Facebook, nem estou a falar do Instagram, mas o LinkedIn sim está a ser muito procurado para as pessoas fazerem publicidade das investigações que vão fazendo, ok? Então, na análise de citações conta-se o número de vezes que uma publicação é citada por outras publicações e avalia-se a qualidade dessas citações. E depois existem os índices de citação, que são medidas que indicam o impacto de uma publicação, o impacto de um autor ou instituição, com base no número de citações recebidas. Também temos a análise das co-citações, que consiste em identificar as publicações mais citadas em conjunto com uma publicação de interesse para tentar compreender a estrutura da rede de conhecimento dentro das áreas de estudo ou dentro das áreas científicas. Ainda tem mais, que é a análise da ocorrência de palavras-chave. Analisam-se todas as palavras-chave utilizadas em publicações relacionadas a um determinado tópico, com o objetivo de identificar os principais temas e as áreas científicas também associadas a esses temas. E existe depois uma análise de colaboração institucional, que consiste em analisar todas as instituições que participam num artigo científico. Foi isso que nós vimos aqui na Scopus, correto? Análise de documentos por fonte. São analisados os artigos e verificam-se quais as revistas ou conferências onde se produz mais. E depois temos ainda a análise das redes sociais, que consiste em estudar a estrutura da rede de colaboração entre autores e instituições e tem por finalidade identificar padrões e relações relevantes. Aí é que conta as redes sociais. Quais são as mais utilizadas na Scopus? A SiteScore, que mede o impacto de um conjunto de revistas científicas com base no número médio de citações recebidas por artigo num determinado período de tempo. Por exemplo, o SiteScore de 2021 conta as citações recebidas nos últimos 4 anos. Por exemplo, de 2018 a 19, 20, 21, exatamente. De 2018 a 2021, para artigos, reviews, artigos em conferências, capítulos de livro e artigos de dados, porque também já existem artigos de dados publicados, e divide-se isto pelo número das publicações publicadas entre 2018 e 2020 de determinada revista, ok? Também é acompanhado por outros índices como o SiteScore Percentile, que classifica a posição de uma revista em relação às outras revistas da mesma categoria e em termos de impacto. Isto são as métricas que são utilizadas também na Scopus, ainda há mais. A IGWest Percentile é uma métrica utilizada para comparar o impacto de uma revista científica em relação a outras revistas da mesma categoria ou do mesmo quartil.
É calculada com base no Sitescore Percentile, que é o número em que a revista está classificada entre outras revistas da mesma categoria em termos de impacto, de acordo, mais uma vez, com o Sitescore. Indica a percentagem da revista, da mesma categoria, que a revista em questão superou em termos de impacto. Por exemplo, uma revista com IGWest Percentile de 90 significa que ela está entre os 10% das melhores revistas na sua categoria em termos de impacto. Portanto, estas coisas todas são visíveis. E o que é uma citação? Estas são fáceis, não é? São calculadas por meio da contagem dos números de vezes que uma obra foi citada noutros trabalhos académicos. Para vermos as nossas citações, deveremos utilizar a Web of Science, ou a Scopus, ou o Google Scholar. Eu tenho aqui um alerta, que fornece informações sobre as citações recebidas, ok? Tem aqui um alerta para o Google Scholar, porquê? Porque, por exemplo, enquanto que na Scopus e na Web of Science nós conseguimos ver as nossas citações, mas sem as autocitações, está bem? O Google Scholar não consegue fazer isso. Portanto, um alerta para quem avalia os outros colegas. Quando pedem, até porque o regulamento está mal feito, mas pronto. Para quem avalia os outros colegas, muito cuidado, porque efetivamente o Google Scholar não retira as autocitações. Tem as citações todas com ou sem autocitações, portanto. E depois tem, fornece informações sobre as citações, o jornal Impact Factor, que é o número de artigos publicados pela revista em questão, bem como o número de citações recebidas por esses mesmos artigos. E temos o H-Index, que expressa o número de artigos da revista que receberam pelo menos as citações X. Quantifica, portanto, a produtividade científica da revista, como o seu impacto científico, e é também aplicável a cientistas e a países. Está bem? O H-Index também é aplicado a países. E depois tem o SNP, que é o Source Normalized Impact for Paper. Desculpem, o meu inglês é muito rasca. Mede o impacto da citação por publicação, ponderando as citações por campo de assunto. Calcula-se pelo número médio das citações por artigo e o potencial das citações na área do conhecimento a que se refere o periódico. Ajuda os autores a identificar quais as revistas com melhor desempenho dentro da área temática, ajudando-os a decidir onde publicar. Como é óbvio, tudo isto está na Elsevier, onde tem todas estas informações que estão aqui neste link. E depois tem o Simago Journal Rank, que é desenvolvido pela Simago Lab, que leva em consideração tanto a qualidade quanto a quantidade de citações recebidas. É calculado com base no PageRank do Google e é considerado uma alternativa ao fator de impacto e ao Aging Factor. O cálculo do SJR envolve 3 etapas principais, que é a normalização, as citações por documento, a penalização por documento. Eu só queria agora mostrar-vos isto do Simago, porque acho que é importante, desculpem, acho que é importante ver, porque tem aqui toda a metodologia, isto aqui não me aparece, tem aqui toda a metodologia dos rankings, ok? Também quero que vejam isto, que aqui, então isto aqui não me mostra esta coisa, queria tirar isto aqui. Bom, mas é que eu não estou a ver. Ele não me deixa mais que isto. Bom, ele tem aqui os jornais. Tem aqui, nós podemos fazer a pesquisa. Nós podemos fazer aqui pesquisa por título, podemos fazer pesquisa por título, por ISBN, podemos fazer pesquisa por países, ok? E aqui podemos fazer pesquisa por áreas, por grandes áreas, podemos fazer por categorias, podemos fazer por regiões, por países, ok?
Podemos fazer por todos os tipos, por jornais, por os book series, com normalidade. Os book series são aqueles livros da Springer que vão publicando algumas conferências nossas, e ainda bem. Depois tem as conferências e os proceedings e os tais trade journals. Reparem que isto reflete-se naqueles sources da Scopus, ou seja, o primeiro que aparecia era este, CA Cancer Journal of. Diz-nos logo que pertence ao quartil 1, portanto, significa, e diz-nos também que é dos Estados Unidos e que tem o H-index de 182, tem publicados em 2021 41 documentos, em 3 anos tem 121, tem 4.006 referências, em 3 anos tem 17.959 citações. Quantos documentos é que foram citados em 3 anos? Todas estas coisas eles já têm aqui. Basta-nos clicar, por exemplo, aqui, vamos ver aqui este. Por que é que eu não consigo apanhar isto? Eu peço desculpa, mas eu não consigo ver aqui estas coisas do cookies para aceitar os cookies. Sim, aqui, será? Aqui. Espera aí. Não. Esse sai. Não, espera aí. Maximizar o browser. Aqui, o quadradinho. Aqui. Ok. Ok. Pronto. Isto é o facto de estar a trabalhar sempre com Macintosh e depois de repente passar para este. Então, vemos aqui logo que ele tem, do United Kingdom, tem até revistas, está em Open Access, tem o H-index 452, a própria revista, tem aqui o scope, ou seja, as pessoas podem ler o que é que esta revista tem, ou trata, e depois está dividida em várias coisas, está no quartil 1, se nós clicarmos aqui aparece o quartil 1, ele está em Cell Biology e Molecular Biology, e portanto, às vezes na mesma revista, com campos diferentes, aparecem quartis completamente diferentes, está bem? Depois tem aqui também jornais que sejam similares, e tem depois todos os gráficos que estão aqui, e que aparecem aqui no CIMAGO. Outra das páginas que eu vos queria também mostrar era aqui isto ok. Tem aqui o ranking, as metodologias dos rankings, ok, mas eu queria vos mostrar outra coisa, que é aqui nos rankings, vamos para os University Rankings, e vamos, por exemplo, procurar em Portugal. E vamos ver, por exemplo, 2023 está a ocorrer. Isto tem muita publicidade. Ok. Peço desculpa. Eles têm aqui muitas... Teste isto. Esperem lá um bocadinho, se faz favor, que é para eu chegar isto mais abaixo. Vou pôr isto assim. Aqui tem aqui os rankings em Portugal, nós anteriormente aparecíamos para aí em 2º ou 3º lugar, agora, por exemplo, aparecemos em 7º lugar. Aparecemos em 7 no overall ranking, no research ranking também é a mesma coisa, no innovation ranking, entretanto já aparecemos em 15º, se não me engano, exatamente. Não. Fine, CTR, fine. Décimo. Estamos em 10º? Estamos em 10º, ok? Portanto, esteja a ver que Societal Ranking, que é o das redes sociais, em que Bragança de facto aparece muito mal. Acho eu. Aparece em 15º.
Pronto. O que eu vos quero mostrar daqui, sem ser isso, é de facto, este grupo de investigação faz coisas muito giras, mas vemos a metodologia que eles utilizam, que também é utilizada na Scopus, ok? E que, de facto, eles têm os score indicators, é a inovação, o social factor e o research factor, que tem aqui, por exemplo, tem aqui os impactos normalizados, a excelência com leadership, os outputs, scientific leadership, se temos ou não temos revistas, em acesso aberto ou não, a excelência da investigação, a qualidade também da investigação, se estão em acesso aberto ou não. Portanto, há aqui imensas métricas que estão por detrás daqui destes gráficos e do Simago, inclusivamente do próprio Scopus, está bem? Então, uma das coisas que eu vos digo é exatamente isso, é na Scopus entrem sempre na vossa área pessoal, verifiquem se de facto os vossos nomes estão corretos, e podem procurar todas as revistas aqui no Searches, ou então aqui no Simago JR, está bem? No SJR, melhor dizendo, que aqui é exatamente a mesma coisa. Bom, o que é que eu vos quero apresentar mais? Quero-vos apresentar aqui todas as... Eu sei que estou aqui, estou a perder tempo já é muito tempo. Sim. Sim. Na Web of Science é exatamente a mesma coisa, está bem? Na Web of Science nós podemos procurar, tem todas as bases de dados, tem, a única coisa que nós não temos de facto, eu acho que é melhor mostrar aqui ao vivo, é melhor mostrar aqui ao vivo a Web of Science, porque a Web of Science é muito chata porque tem muitos cookies. É verdade? Então, nós podemos fazer pesquisa por autores, por documentos, que está aqui, estás a ver? Por documentos, ou podemos fazer pesquisa... Hoje isto não está a correr bem. Podemos fazer pesquisa por documentos, e aqui é sempre a mesma coisa, por autor, por tópico, por publicações, publication title significa que é o título da revista, por afiliação, por abstract, por DOI, que é o Digital Object Identification, que é como se fosse o bilhete de identidade de um livro ou de um artigo, concretamente. Podemos citar, por exemplo, ver as citações que são referenciadas, por exemplo, imaginar, eu quero saber se o Paulo Leitão num determinado artigo teve ou não teve citações, e consegue-se ver isso, está bem? Depois podemos fazer pesquisa aqui por autores. Há outra coisa que vocês devem fazer sempre aqui também, no register, façam o registro, e eu vou-vos mostrar, por exemplo, o Paulo Leitão. O que é que vai acontecer com o Paulo Leitão? E antigamente eu conseguia fazer isto e agora já não consigo fazer. Por isso é que vocês têm que ver se os vossos nomes estão bem ou não estão bem. Reparem, o Paulo Leitão tem 3 entradas, tá? Tem aqui o Paulo Leitão Instituto Politécnico, tem aqui o Paulo Leitão Instituto Politécnico e tem aqui o Paulo Leitão Instituto Politécnico. Ou seja, aqui tem 2 documentos, aqui tem 2 documentos, aqui tem 28 documentos e aqui tem a maior parte deles que são 216. Agora, vamos ver isto combinado, ok? Agora, quem é que apenas consegue fazer este merge todo? Sou eu, apenas. Portanto, este é um alerta para vocês, está bem? Então vamos ver isto de forma combinada. E vemos aqui as métricas deles. Ele tem um H-index na Web of Science,
de 32, tem 244 publicações, publicações sim, tem 636, foi 4.636 vezes citado, e tem, citing articles, citou 3.412. Há outra coisa que nós também devemos ter em atenção, sempre que eu alerto, que é, não se citem os vossos colegas. Não se envergonhem de citar os trabalhos do Instituto Politécnico. Citem os vossos colegas. Não tenham vergonha. Ou seja, ao estarem a citar, significa que estão a dar primazia a um colega vosso e ao trabalho que ele efetuou. Está bem? Portanto, não se esqueçam disso, porque, por exemplo, nós temos uma revista da Escola Superior de Educação. E eu sou editora dessa revista também, faço parte da comissão editorial. E é o que eu digo sempre nas reuniões, façam citações da EduSer. Nós estamos a tentar indexar a Scopus ao Web of Science e disseram-nos logo declaradamente não. Porquê? Porque nós não fazemos citações nem à Scopus, nem à Web of Science ou às revistas da Scopus e da Web of Science. E a revista, quanto mais citações tiver, melhor, não é óbvio. Portanto, não se importem, citem os trabalhos que achem que devem citar, como é óbvio, mas não tenham vergonha em estar a citar os vossos colegas, ok? Só deve ser assim. Da Web of Science tem exatamente também aqui outras métricas que nós podemos verificar. O que eu vos queria mostrar aqui da Web of Science. Da Web of Science tem aqui os produtos, que é o Master Journal List. Eu vou abrir um novo link. Este eu gostava muito de ter, o Insights Benchmarking and Analytics, ou seja, este sim é um programa que faz uma avaliação bibliométrica em condições e como nós queremos. Só que uma base de dados destas para uma pessoa custa 16.000 euros. Não vale a pena. Então, depois temos o Journal Citation Reports e temos o Essential Science Indicators. Ainda nos dão acesso ao EndNote Web. Ok? Pronto. Mas, falando agora nas áreas que temos aqui dentro da... há aqui uma coisa que vocês têm que ver aqui, é a seguinte. Aqui na Web of Science ainda nos dá a possibilidade de vermos qual é que é, se nós quisermos publicar, ainda nos dá a possibilidade de verificarmos, aceitar todos, qual é que é, se nós escrevermos aqui, claro que temos que estar inscritos, ok? Match my manuscript, ou seja, quereis saber em que revista vocês têm um trabalho, tendes o título, tendes o resumo, quereis saber em que revista é que pode ser publicada. Então, espero bem que não me peça a abertura, ok. Pronto, ele pede-me aqui, de facto, que eu esteja logada, mas aqui vocês podem colocar essa informação, ok? Podeis colocar o título, podeis colocar o resumo e depois ele diz-vos e indica-vos qual é que é o jornal onde vocês devem publicar, ok? Também vos vou dar dicas exatamente sobre isso noutros sítios. Mas pronto, tem então aqui os produtos da Web of Science que são bons, ok? E que eu deste aqui não vos vou falar do Essential Science Indicators. Nós podemos, por exemplo, fazer aqui uma pesquisa e aquela onde nós temos citações de certeza absoluta, aqui, se nós clicarmos aqui, vai-nos aparecer aqui imediatamente isto, eu espero bem que... ok? Vai-nos aparecer aqui authors.
Pronto, pede-me sempre os logins. Então vamos ao contrário, fazer aqui um filtro por authors. Como está a dar? Isto aqui supostamente deveria... cá está. Já está aqui, eles aparecem-nos aqui uma visualização, já está aqui a Isabel Ferreira, mais para baixo há de estar a Lilian, e essas coisas assim, ok? Isto dá-nos esta informação. Aqui tem, portanto, diz, já está a ser muito demorado, não é? Já está a ser muito demorado, ok. Aqui, na Web of Science, temos os jornais, onde vocês podem fazer pesquisa. Aqui significa que tem, cada jornal, eu vou-vos mostrar, cada jornal tem aqui todas as informações de métricas, ok? Métricas. Tem aqui o GIF, que é o Journal Impact Factor, tem aqui tudo, está aqui tudo explicado, tudo, ok? Portanto, não vou falar sobre isso. O que eu vos vou dizer agora é que, isto, mais uma vez, tem aqui estas coisas todas. Então, quando vocês quiserem publicar, além de, na Web of Science, termos dito que havia lá um sítio que nós podemos colocar lá o nosso título, na Elsevier também tem, na Springer Nature também tem, na Taylor and Francis e na Wiley, ok? Em que nós vamos para aqui no Journal Finder e basta escrever aqui o nosso título, o abstract, e ele procura aqui os jornais onde vão ser publicados, ok? Também na Springer Nature, na Wiley e na Taylor and Francis. Não vou falar sobre isto, mas vou falar sobre uma outra coisa que vos interessa, a vós também. Nós temos várias ferramentas que podem, algumas estar gratuitas e outras não. Então. Mas, por exemplo, estas aqui, só para vos dizer que o Instituto Politécnico este ano vai ter um antiplágio. Eu fiz a informação, está para cabimentar. Significa que todas as dissertações de mestrado, todos os artigos vão passar pelo Turnitin, é o Turnitin, ok? Nós vamos utilizar. E, portanto, aí já vai ser detectado o plágio, sim ou não, ok? O que é que isto tem aqui? Por exemplo, tem aqui uma outra coisa que isto é gratuito até determinado sítio, que é o Ryan, que é uma ferramenta que faz revisão sistemática da literatura. Ele é gratuito, mas depois faz-se um trial, é gratuito naquele trial, ok? Mas depois, por exemplo, para estudantes é muito barato. Depois tem ferramentas de correção de textos online, tem o Language Tool, tem o corretor ortográfico, tem a correção, tens ferramentas de tradução, que neste caso é o Translate, tem o Google Translator, tem o Deeply, tens ferramentas de diminuição do URLs quando precisam de citar alguma coisa e que, fazer as referências de uma citação e que têm assim um URL enorme, vocês podem utilizar estes. Por exemplo, eu utilizo muito o Bitly. Tens aqui ferramentas de questionários online que vocês sabem perfeitamente quais são, mas pronto, estão aqui. Ferramentas para apresentações orais, ferramentas para transferência de ficheiros, que por exemplo o iTransfer só tem 2 GB, mas por exemplo o iDrive já tem 10 GB para transferir ficheiros, e estão aqui as minhas referências bibliográficas. Obrigada.